Apesar de ser um país riquíssimo em terra, água, sol, além de outros recursos naturais, o Brasil ainda convive com a miséria em vários pontos do território, inclusive aqui no Distrito Federal. Uma das maneiras de enfrentar o problema é requalificar, sobretudo, jovens em situação de risco. Nós vamos conversar sobre essas questões e também sobre mobilização social com a nossa convidada, Gleise Paiter, secretária executiva do COEP, Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida. Gleise, bem-vinda aqui ao Cidadania. Eu queria pedir que você, primeiramente, falasse um pouco sobre os programas que vocês desenvolvem, né? A gente sempre, quando a gente fala de combate à fome, combate à miséria, a gente sempre lembra do Betinho, né? Vocês têm alguma relação, ou tiveram alguma relação com ele? O COEP foi criado em 1993, né? Esse ano a gente está fazendo 20 anos. Foi criado pelo Betinho, numa grande articulação que houve nessa época sobre os 32 milhões de brasileiros que estavam passando fome, né? Que foi o Mapa da Fome, que foi lançado pelo IPEA, e teve a grande campanha da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. Então, nessa grande articulação de sociedade civil, foram chamadas as grandes empresas para saber o que elas poderiam fazer e foi criado esse comitê. Hoje em dia, esse comitê evoluiu, não é mais um comitê só de entidades. Hoje a gente pode dizer que nós somos uma rede nacional de mobilização social que atua no Brasil inteiro, né? Nos 27 estados e alguns municípios, fazendo mobilização, sensibilização, capacitação de pessoas, principalmente indivíduos, sociedade civil, em relação aos temas que são ligados à pobreza, né? Você mesmo falou, a gente ainda tem... os indicadores sociais brasileiros melhoraram bastante, mas ainda tem muitos problemas no Brasil, né? A gente ainda tem muita fome, muita miséria, e isso é completamente inaceitável, né? Então, a gente faz toda uma mobilização em relação a isso, um trabalho em que a gente possa tentar mudar o que as pessoas podem fazer, o que as empresas podem fazer, e tenta construir pontes entre as políticas públicas que existem hoje, né, esses que são as pessoas que são os direitos dessas políticas públicas, as pessoas que têm que acessar isso, e cria esse espaço, um espaço de encontro para que isso possa ser efetivamente realizado, né, que tem um grande desafio da implementação. Você mencionou aí essa melhora em vários índices socioeconômicos aí, essa entrada que vem sendo cantada em prosa e verso, não só aqui dentro do Brasil, mas internacionalmente, essa entrada de milhões de brasileiros numa outra faixa de classe social, mas ao mesmo tempo a gente se depara com fatos até, de certa maneira, estarrecedores, como, por exemplo, a questão do Brasil ter se tornado o maior consumidor de crack do mundo, né? A gente ainda se depara com muitas situações de miséria neste país continental de tanta riqueza, como eu disse inicialmente. Quer dizer, se a gente procurar fazer uma análise em face daquilo que o Brasil poderia, do potencial que tem o Brasil, e não só do que se atingiu em termos absolutos até agora, desses 30 ou 40 milhões, que tipo de balanço você faria? Olha, eu acho que, embora o Brasil tenha melhorado realmente, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo ainda, né? Então, a grande questão que a gente tem, eu acho que é uma questão de distribuição de renda mesmo, de acesso. Quando a gente fala que as pessoas estão passando fome, que existe uma pobreza extrema, principalmente em situação de insegurança alimentar, a gente tem várias situações de insegurança alimentar leve, insegurança alimentar grave, é por falta de acesso, não é por falta de alimento, né? O Brasil é um grande produtor, agroexportador, né? A gente tem um agronegócio muito forte. A agricultura familiar no Brasil ela é responsável por 70% dos alimentos que estão na nossa mesa, mas é uma questão de acesso. Então, quando a gente fala que melhorar e a gente tem uma classe aí que ela agora tem mais acesso, ainda não tem acesso a tudo, né? A gente ainda tem uma questão de distribuição que ela não precisa trabalhar muito ainda. A gente precisa fazer ainda com que esses índices mudem, né? Como é que a gente pode? A fome ainda é presente no Brasil? Ela ainda é presente porque a gente está vendo agora a situação no Nordeste que está acontecendo, né? Que houve um recrudescimento da questão da seca no Nordeste, está com uma seca intensa em muitos estados lá, isso está acontecendo agora, já aconteceu várias vezes. Existem políticas públicas que são para isso, a gente tem a questão das cisternas,
né? O COEP nós temos um trabalho com mais de 50 comunidades em estados do Nordeste, tentando mudar a situação de lá. A gente trabalha com as comunidades, faz organização comunitária, promove projetos de geração de renda. A gente tem um projeto de plantação de algodão orgânico e colorido, né, com populações de comunidades de muita baixa renda, muito pobres. É aquela tecnologia da Embrapa, não? Isso, é uma parceria com a Embrapa que a gente faz, a gente tem vários parceiros. E a gente mudou a realidade dessas comunidades. Nós fizemos uma parceria também com o GESAC, né, do Ministério das Comunicações, montamos telecentros nessas 50 comunidades. Então, essas pessoas hoje em dia têm acesso à informação de todas as formas, né, a lei da informação, acesso à informação sobre a sua produção, de escola, né? Então, isso aí mudou essa situação dessas comunidades. Então, embora a gente veja esse problema todo, existe uma solução, né? O que precisa, eu acho que é mais articulação entre as políticas públicas, né, em que a gente possa ter elas efetivamente implantadas e que isso a gente tenha certeza que vai mudar a situação, porque nós temos esse exemplo. Isso. Agora, sendo mais específica, quando você fala precisa de mais articulação, você poderia dar exemplos de onde está falhando e o que poderia ser feito? Olha, o exemplo que a gente tem nós pegamos um território, né, como a gente pode chamar assim, as 50 comunidades, nós não começamos em 50, naturalmente, e pensamos o que a gente pode levar, qual é que era a grande questão dessas comunidades, que era o trabalho, né? Então, a gente precisava fazer algo que gerasse renda. Então, tem uma produção agrícola, que é uma produção para consumo, para subsistência, mas tem algo que dá renda, o algodão. Era um exemplo que o algodão é vendido, né, e dava renda para esse... Então, nós somos a Embrapa. Então, fazemos uma articulação com a Embrapa, que tinha lá uma semente especial. Essa semente, ela cresce com pouca água, então é uma semente boa para o Nordeste. Então, a gente foi na Embrapa e pediu apoio da Embrapa. Aí a gente foi num órgão financiador para poder apoiar o nosso projeto. Somos a FINEP. Aí a gente foi as elétricas, somos a Chesf, porque não tinha luz na região, né? Não tinha energia ainda, não tinha chegado luz para todos ainda lá. E a gente foi e levou a luz para lá. Então, a gente foi depois na Eletrobras, pedimos apoio para a empresa. Então, a gente foi na Secretaria-Geral da Presidência, no governo. Então, a gente foi juntando todos os parceiros em vista das necessidades que tinham nessa comunidade. A gente conseguiu, cada uma fazendo aquilo que ela faz. Então, a gente não pediu para a Embrapa desenvolver nada diferente do que ela desenvolve. Você pode dizer o nome dessa comunidade em particular ou não? Bom, são 50 comunidades, mas nós começamos na comunidade de Margarida Maria Alves, que é um assentamento, em Juari Estava, na Paraíba, né? Então, nós instalamos uma máquina processadora de algodão, por exemplo. Essa máquina foi uma máquina desenvolvida pela engenharia mecânica da Embrapa. Então, quando eu falo de articulação, não é a gente achar que cada um tem que fazer algo diferente, mas cada uma, ou dos órgãos, né, do poder público, ou das empresas que são parceiras, ou dos próprios, todos os parceiros que a gente pode construir, outras entidades, organizações, fazer aquilo que é o seu negócio. Ou seja, não tem que reinventar a roda. Não. Você tem só que fazer um cardápio do que cada um oferece e botar essas peças juntas. Exatamente. E aí, o que é interessante, eu acho que essa experiência nossa no Nordeste mostra bem, é que a complementação das coisas, né? Quer dizer, como é que a gente complementa uma ação com outra? Então, como é que eu posso usar um telecentro para complementar, para ver, por exemplo, qual é o preço do algodão no mercado? Então, a gente não fez o telecentro só por fazê-lo. O telecentro ele tem um uso a mais, é o uso naquilo que a comunidade precisa. Então, se eu for usar um telecentro para capacitação, como você estava falando antes, como é que a gente pode fazer capacitação à distância com essa comunidade? Então, o telecentro está lá para cumprir todas essas necessidades que se complementam. Então, nós fizemos vários cursos de capacitação. A gente tem uma juventude muito rica, engajada, né, com muita força, que quer ficar no local, eles se orgulham de estarem lá, eles não querem ir embora, né? Quer dizer, não querem ir embora da região deles, da cidadezinha que eles moram. E eles estão lá, e outro dia nós estivemos lá, e um rapaz, um jovem, falou assim, a gente está muito feliz que hoje em dia a gente tem Facebook, né, todo mundo tem e-mail, a gente está no mapa. Então, achei muito interessante essa colocação dele, mostrando que essa juventude agora, ela se prepara de uma outra forma. E o fato de estar o telecentro lá, muitos deles passaram na universidade, né, trabalham em lan house porque aprenderam. Então, tentar extrair o máximo que a gente pode
e complementar aquilo que a gente leva, que são essas políticas públicas que já existem. Eles se sentem mais valorizados também, mais identificados, tendo uma personalidade própria e essa valorização da própria cultura deles, talvez, não é? Eu não sei se o programa de vocês, ou algum desses programas de vocês, olha para além da questão da pobreza, identificando também questões étnicas, raciais. Por exemplo, eu tive algum tempo atrás dando uma oficina de vídeo para uma comunidade quilombola também lá no sertão do Nordeste. Eu não sei se esse tipo de atividade é algo que vocês façam também. Um dos grupos que a gente trabalha de uma das comunidades que estão lá, ela é uma comunidade quilombola, né? Então, quer dizer, ela trabalha com a gente, tem toda essa origem e nós tentamos trazer também, olha, nós fizemos uma reunião lá e tentamos levar vários órgãos de governo, né, para saber o que a gente podia fazer e as demandas deles para esses órgãos de governo, e essa comunidade tinha lá as suas demandas específicas, né. E uma outra coisa que a gente tenta fazer também, não só para poder articular todas as políticas públicas, é trazer de que forma a população, né? Quer dizer, como é que a gente leva a sociedade, a população, o indivíduo, aquele que é cidadão, que quer fazer alguma coisa, ele também ter a oportunidade de participar. E como é que é essa possibilidade? Porque hoje mesmo eu estava tendo uma conversa aqui com uma colega que dizia assim, eu tive lá no hospital de uma periferia, mas os problemas são tantos que eu tinha que ter muito dinheiro para ajudar, né? Eu falei, de repente, pelo fato dos problemas serem tantos, qualquer ajuda é bem-vinda, ainda que seja uma ajuda moral, né? Eu não sei, como é que você vê essa questão? Olha, a gente tem um site que nós chamamos de Mobilizadores, né? E esse site, né, o próprio nome diz, é um site de mobilização social. A gente tem 35 mil pessoas cadastradas, mais de 35 mil. E esse site é um espaço onde a gente faz entrevistas, fóruns, faz enquetes, faz oficinas, né? E essas pessoas todos são indivíduos, cidadãos brasileiros, cidadãos e cidadãs brasileiros, né? Que participam e tentam, de alguma forma, não só participar da discussão, mas se inserir em algo. Então, o grande objetivo é sensibilizar essas pessoas, mobilizar essas pessoas para que eles possam ser mobilizadores, né, e que possam agir socialmente no local onde eles estão, que a gente sabe que são mais de 1000 municípios, mas exatamente a gente não tem a gente não vê essas pessoas, né, é uma mobilização virtual e a gente espera que eles voltem para fazer algo. Como é que se chama o site, o endereço completo? É www.mobilizadores.org.br. E aí, a pessoa entra no site, o que acontece? Ela pode se inscreve. Fazer uma doação de trabalho, de dinheiro? O que é? Não é doação de dinheiro. Ela pode propor ações, né? Então ela vai ver lá, a gente mostra todos os nossos projetos, então tem lá as comunidades que estão, ela pode se inserir, conversar com os meninos quando a gente faz algum evento, né? O evento que eu falo na internet, né? E que a pessoa vai se inscrever, vai conversar, vai discutir, eles colocam quais são as questões. É um espaço de encontro, né? Um espaço onde essas pessoas todas se encontram e elas se mobilizam, se sensibilizam, né, para agir. É óbvio que é uma questão individual, né, de cada um, e a ideia é que a gente possa mobilizá-los em temas que são temas relevantes e importantes. No sentido também de jovens botarem uma mochila nas costas e saírem por aí desbravando para ajudar também, né? Eu acho. Um projeto Rondon, alguma coisa assim? Eu acho pelo menos conhecerem, né? Eu acho que é importante que os jovens hoje, eles saibam, eles são os futuros gestores do Brasil, né? Então, é importante que eles tenham conhecimento da realidade e do que é possível, né? Às vezes a gente fica aqui, assim no oásis de ar-condicionado, às vezes, né? E não sabe exatamente qual é a realidade. Então, eu acho importante que tenha essa oportunidade de ir, de conhecer, de ver a realidade do Brasil, essas diferenças, né? Essa desigualdade desse país tão grande, né? E possam conhecer melhor e isso possa fazer com que eles mudem, né? Acende aquela luzinha que eles podem depois falar, poxa, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Mesmo que não seja colocar a mão na massa na hora, mas no futuro, né, de pensamento, num pensamento ético, respeitoso, né, que seja generoso de alguma forma com aqueles que precisam mais, né? Eu acho que é importante. Quando você falou na dificuldade, algumas vezes, de articulação, uma coisa um evento que me veio à mente foi o cancelamento de uma venda de milhões de toneladas de soja que a China fez, e o Brasil, como grande país agroexportador,
conviver com a fome aqui ainda é algo assim que eu considero assim inimaginável, né? Como pode você, de um lado, no mesmo país, você tem milhões de toneladas que são retornadas, que iriam para fora do país, e você tem, ao mesmo tempo, pessoas... Quer dizer, que tipo de articulação pode ser feita para aproveitar, pelo menos, algumas... nem que seja uma tonelada dessa soja, para não falar em milhões, uma tonelada dessa soja para mandar para alguém que esteja passando fome? Eu acho que precisa mesmo. Eu não sei como é que a gente poderia fazer isso, mas acho que isso é uma questão importante, né? Porque existe uma proposta de um agronegócio no Brasil, né? E esse agronegócio ele é essencialmente exportador. E o que a gente precisa fazer é fortalecer os agricultores familiares, né? Quer dizer, a agricultura familiar é que precisa ser fortalecida, porque é ela que pode trazer esse alimento à nossa mesa e à mesa daqueles que não têm. Vocês trabalham com essa parte da agricultura familiar também? Também. Essas 50 comunidades que nós trabalhamos são produtores de produção de agricultores familiares, né? São pequenos agricultores que têm um pedacinho de terra. E os jovens também, né, são que estão entram nessa discussão com seus pais, com as suas famílias, né, e produzem, aí não só para subsistência, produzem para vender, eles têm lá cabra, caprinocultura e outras produções também, para que eles tenham renda, né? Porque a gente já está caminhando para o final do programa, vamos ver se a gente aproveita bem esse tempo remanescente para falar um pouco também sobre agregação de valor na agricultura familiar. Eu estive lá em Candeias certa vez e tinha lá os produtores de mamona, né, para uso no biodiesel. Mas aí falaram, mas se eles fossem os processadores, se eles tivessem pequenas usinas que pudessem esmagar para eles próprios fazerem um óleo e aumentaram o rendimento, né? Como é que é tratada essa questão da agregação de valor por vocês? No nosso caso, nessas comunidades, a gente cria polos, né, que são uma comunidade que abarca outras que estão perto, e são implantadas máquinas, que são mini usinas processadoras do algodão, que colocam o algodão colhido. Essa máquina, ela é uma máquina que ela tira a semente e tira a sujeira e faz um algodão em rama, que eles chamam. Depois isso vai para uma outra máquina e saem mini fardos. São fardinhos de cerca de 90 quilos. Ela é uma redução de uma grande máquina que a gente tem, principalmente no centro-oeste brasileiro, e sai um pequeno fardo na comunidade que ele vende. Então, ele agregou um valor, as nossas contas, por volta de 100% da renda dele. Ele vendia o algodão colhido, sujo, né, que ia lá o intermediário comprar. Aliás, tem uma história interessante sobre isso, de um agricultor, e que ele fala assim, eu vendi o meu algodão e vendia, aí eu colhi o algodão, mudei o algodão de mais qualidade, tá aqui, aí veio o agricultor aqui, o atravessador comprar meu algodão. Aí ele falou, olha, eu te dou R$2,80 nesse quilo. Aí ele falou, eu fui na internet, olhei o preço e falei para ele, olha, eu te vendo por 4. Aí o cara falou, não, R$3,80 não se fala mais nisso. E aí o comentário dele fala, eu nunca mais fui enganado, né? Então tem todo um processo de valorização dessa comunidade, né? De crescimento, de orgulho, né? E de independência. Com certeza. É uma liberdade, né? Que eles se libertam de algo que eles estavam presos quando a gente leva promove, né, esse conhecimento que é deles, né? O conhecimento, na realidade, é deles, a gente só possibilita que isso venha à tona. Ele, no caso desse agricultor, ele derrotou a assimetria de informações, que é normalmente o que determina tamanha desigualdade que a gente tem aqui, né? Se a gente não tivesse tanta assimetria nessas informações, o jogo seria mais equilibrado. Né? Ele fez essa observação que eu achei muito interessante, né? Então, tem uma proposta nossa também, né? De levar a informação, disponibilizar a informação, que eles tenham acesso, né? A gente tem feito também um trabalho grande agora de mobilização em relação a eventos climáticos extremos, né? As pessoas precisam se preparar para isso, né? Parece que é uma surpresa, né? Todo ano parece que ninguém sabe que vai chover, que vai cair tudo, mas todo ano acontece a mesma coisa, né? Bom, e vocês que estão lá no Rio de Janeiro, quer dizer, a sede, embora atuem nacionalmente, parece impressionante. Eu também sou do Rio de Janeiro, nascido lá.
Todo ano Isso. tem lá Petrópolis, Teresópolis Friburgo. E aí o que mais impressiona ainda, além de não se prepararem, é ainda algumas administrações irem e roubarem o dinheiro de doação, que é alguma coisa que você fica, meu Deus. Inacreditável, né? Bom, mas, Gleisi, eu quero agradecer a sua presença Muito aqui obrigada. conosco. O programa parece que voou, né? Porque são tantos assuntos que nos afetam diretamente aqui, acho que em todas as partes do país, né? E agradecer também a atenção daqueles que nos acompanharam. Se houver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, você pode entrar na nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV. Nós conversamos hoje com Gleisi Paiter, que é secretária executiva do COEP, o Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida. Até a próxima.